Oi, turma! Como vocês estão? Hoje é sexta-feira, estamos aqui para mais uma aula de história, né? Então, estão todos preparados? Hoje nós vamos trabalhar o assunto capitanias hereditárias, tá certo? Não é difícil, então vocês prestem atenção na explicação, que vocês vão conseguir resolver as atividades bem rápidos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho nessa história, tá certo? O que é que aconteceu? Portugal, ele precisava colonizar, ter o poder total do Brasil. Porém, ele estava sem dinheiro. O governo de Portugal, o rei de Portugal, estava sem capital, sem dinheiro para investir nessa colonização do Brasil. Então, ele teve uma brilhante ideia. Em 1534, o rei Dom João III, ele decidiu adotar um novo sistema de colonização. E o que seria isso, tia? Ele pegou as terras que pertenciam a Portugal e dividiu em 15 pedaços de terra. Ou seja, ele pegou o Brasil, a parte do Brasil que pertencia a Portugal, e dividiu em 15 pedaços. E o que ele fez? Ele distribuiu esses 15 pedaços para 12 pessoas. As pessoas que recebiam esses lotes de terra, eles eram chamados de donatário. Então, se eu, a tia Ju, recebesse um desses pedaços de terra, eu ia ser chamada de donatária, certo? Porque eu recebi. Agora, vamos prestar atenção. Essas pessoas que receberam esses pedaços de terra, dividido pelo rei, eles não eram pessoas pobres. Eles tinham que ter uma classe econômica elevada. Eles eram militares, eles eram fidalgos, eles eram administradores da colônia. Então, não eram pessoas escravas que não tinham dinheiro, não eram pessoas pobres. Quem recebeu foi somente pessoas que tinham condições. Por quê? Porque o rei deu esses pedaços de terra a essas pessoas, aos donatários, para que elas pudessem fazer a evolução dessa terra. Ou seja, elas tinham a responsabilidade de fazer crescer, de fazer gerar dinheiro para Portugal. Ok? Então ficou claro? Foi dividido 15 pedaços de terra para 12 pessoas. E essas pessoas receberam nomes de donatários, certo? E essas terras que foram divididas, elas receberam nomes de capitanias hereditárias. Por isso que é o nome do nosso tema hoje. As pessoas que recebiam a terra eram chamadas de donatário. As terras que foram divididas eram chamadas de capitanias hereditárias. Ficou claro? E por que o nome de capitanias hereditárias? Pense nisso aí. O que é que vem na mente de vocês quando vocês escutam esse nome? Simplesmente porque essa terra ela podia ser passada de pai para filho como herança. Então, ela ia ficar na sua família por tempo indeterminado, por tempo vitalício, para sempre. Bastava você ter, herdeiros. Então, por isso que recebeu o nome de capitanias hereditárias, porque era passado de pai para filho como herança. Ficou claro? Aqui nós temos um mapa que mostra essa divisão. Lembrando que ainda existia o Tratado de Tordesilhas. Então, um lado do Brasil pertencia à Espanha e o outro lado pertencia a Portugal. Como vocês veem aqui no mapa, aqui tem a divisão de todas as 15 capitanias, certo? Porém, somente 12 pessoas receberam. Teve algumas pessoas que receberam 2 pedaços de terra. Então, nós temos a capitania do Maranhão, 1 e 2, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro. São Vicente também foi dividido em 2 e Santana.
Essas eram as 15 capitanias hereditárias, os 15 pedaços de terra que foi dividido o Brasil. Então, nós temos alguns direitos e alguns deveres que esses donatários, que essas pessoas que receberam a terra, elas teriam que fazer. Os direitos, elas teriam que cobrar imposto dos colonos, das pessoas que moravam naquela terra. Elas também tinham o direito de escravizar os índios para o trabalho nas lavouras e doar terras. E também julgar situações, podendo até ser condenado à pena de morte. E os deveres? Eles deveriam pagar os impostos ao governo de Portugal. Eles tinham que defender a terra e colonizá-la, e também tinham que promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Ou seja, o rei fez essa divisão, porém as pessoas que receberam as terras, elas tinham que arcar com todo o dinheiro. Elas tinham que tirar do bolso dinheiro para investir nessa terra. Como a tia falou, fazer essa terra gerar dinheiro. Por isso que foi mais fácil para o rei, porque o rei ele não tinha como investir, ele não tinha dinheiro suficiente para investir em tantas as terras. Então ele teve essa grande ideia de dividir em 15 lotes as capitanias hereditárias e dar para as pessoas fazerem elas progredir, ok? Então, porém, muitas capitanias fracassaram e a gente vai ver os principais motivos que levou a isso. O primeiro motivo, não havia recurso financeiro suficiente. Mesmo as pessoas tendo dinheiro, as pessoas que receberam, elas sendo ricas, mas as terras eram muito grandes. Então, como ela não tinha ajuda do governo português, eles não tinham recursos suficientes para fazer a terra evoluir, para plantar, para colher, para cuidar. Então, isso foi um dos principais motivos que fez elas fracassarem. Outro motivo, os ataques dos indígenas e franceses. Os indígenas eles estavam aliados com a França, com os franceses, porque eles não queriam ser explorados pelos portugueses. Então, constantemente, eles faziam ataques a essas capitanias hereditárias. E como a gente já viu, eles não tinham recursos, não tinham dinheiro suficiente para proteger essas terras. O terceiro motivo, a distância entre Brasil e Portugal. Para vocês terem ideia, uma viagem da Bahia até Portugal duravam 2 meses de navio. Então, imaginem aí. Quando eles mandavam pedindo ajuda para o rei de Portugal, era muito difícil essa ajuda chegar, porque demorava muito tempo. E o último motivo, a falta de pessoas para trabalhar. Como eles não conseguiram explorar, escravizar os indígenas, faltavam pessoas suficientes para trabalhar nessa lavoura. E como eles não tinham também dinheiro para pagar as pessoas, ninguém queria trabalhar de graça. Porém, uma coisa bem importante, das 15 capitanias, 2 conseguiram ter sucesso, certo? A primeira capitania foi a de São Vicente, que era chefiada por Martins Afonso de Souza, e também a capitania de Pernambuco, que era chefiada por Duarte Coelho. Eles tiveram recurso suficiente, eles investiram na plantação de cana-de-açúcar e também na criação de gado. E eles tiveram a sorte das terras que receberam ser terra de solo fértil. Então, eles não tiveram tantos gastos, porque quando eles plantaram a cana-de-açúcar, as mudas de cana-de-açúcar, elas conseguiram evoluir, elas conseguiram crescer saudáveis. Então, eles conseguiram ter sucesso nas suas capitanias hereditárias, tá bom? Vocês conseguiram assimilar um pouquinho do que é capitania hereditária? Lembra, capitania hereditária é o nome das terras que foi dividido pelo rei de Portugal. Ela recebeu esse nome porque ela podia ser passada de pai para filho. Isso virou uma herança para a família. Enquanto você tivesse herdeiro, tivesse filhos, essa terra poderia ser passada. Lembrando, só 2 capitanias tiveram sucesso, São Vicente e Pernambuco, porque eles investiram nas mudas de cana-de-açúcar, também na criação de gado, e o solo deles era bastante fértil, ok? As pessoas que recebiam
as terras eram chamadas de donatários e eram sempre pessoas ricas, como militares, fidalgos e administradores da colônia, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Realizem as atividades com muito capricho e dedicação, lembrando que sempre vale pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a tia Ju, tá certo? Beijinhos, tchau, tchau.